A Educação Sentimental, de Gustave Flaubert, pela editora Pinguim, com tradução de Rosa Freire de Aguiar, prefácio de Marita Rita Kell e pós-fácio de Marcel Proust. Esse livro foi publicado originalmente em 1869 e eu sugiro a quem se interessar que leia também, para complementar, esse livro de Karl Marx, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Esse livro ajuda muito a compreender o contexto histórico que está presente no livro do Flaubert. Esse é o primeiro livro de literatura francesa que eu leio, o primeiro Flaubert, e confesso que tive muita dificuldade porque eu precisei estudar um pouco sobre o contexto histórico da França no século XIX, que é o período em que se passa esse livro. Então, é um livro que demanda estudo. Quer dizer, você pode ler esse livro como um romance, sem problemas, não há complicação nenhuma na leitura, você pode ler e vai acompanhar a trajetória de um jovem chamado Frederic, e pode ler como um romance. Ou também você pode tentar se aprofundar no contexto histórico, nos acontecimentos, né, que se davam naquele momento, no século XIX. O livro tem início no ano de 1840 e nesse livro são retratados 27 anos da história da França, com o término em 1867, que é justamente o ano em que foi publicado O Capital de Marx. Bom, e o que acontecia nesse período histórico na França? O rei, nessa época, era o Luís Filipe I. O Luís Filipe I, ele era considerado, chamado de rei burguês. Ele era um rei que privilegiava a aristocracia, as altas classes e a igreja. E as pessoas, os pobres, a população em geral, padecia muito, a miséria era enorme. E então esse livro ele vai tratar de um período da Revolução Francesa. Não a Revolução Francesa de 1789, que é tão conhecida e tão falada, e nem tampouco a Revolução de 1830, mas a Revolução de 1848. Então o livro começa em 1840, ele é dividido em 3 partes. Ele começa em 1840, a segunda parte começa em 1848, justamente quando irrompe a Revolução, né, de 1848, e ele vai finalizar em 1867. Em 1848, então, o rei da França era o Luís Filipe I. E então houve uma revolução em 1848 para a derrubada desse rei. Esse rei, ele era, como eu já disse, ele favorecia os favorecidos, os privilegiados, deixando a grande população na miséria. Então os operários se organizam, a população em geral se organiza e eles promovem uma revolução que vai invadir o palácio, vai quebrar o palácio todo, vai construir barricadas, e a Guarda Nacional se põe contra a população, mas a Guarda Municipal, né, a Guarda Local protege os revolucionários, né? E com essa revolução, o Luís Filipe I, ele foge, ele vai embora, ele, né, some de Paris. E é instalado um governo provisório. Esse governo provisório, ele é aclamado pela população. Finalmente proclamamos a República, finalmente nos vimos livres da monarquia. Mas esse governo provisório, ele é bastante conservador. E ele vai trazer várias novidades que são contrárias aos anseios do povo. Por exemplo, o fim das oficinas nacionais. Essas oficinas nacionais, elas abrigavam, né, elas ofereciam trabalho a uma multidão de trabalhadores que estavam desempregados e famintos. E esses trabalhadores,
eles operavam na construção de pontes, na reforma de estradas, nos reparos urbanos, né, da cidade. Enfim, eles trabalhavam nessas oficinas nacionais e o governo provisório, ele dá fim a essas oficinas nacionais. Então, uma multidão de trabalhadores fica desempregada novamente, né? Quando eu li isso, me fez entender melhor um outro livro que eu havia lido, que é o Rudin, né? Que é um livro da literatura russa, do Turgenev, que conta a história do Rudin, que é um cara que dos anos 40, né, 1840, ou seja, ele é um sujeito de teorias e não tem ação na vida dele, ele sabe muito, mas ele não converte o que ele pensa e o que ele formula em prática. E no fim desse livro, a gente vai encontrar o Rudin lá em Paris, numa dessas barricadas, em junho de 1848, onde ele é morto. Ou seja, eu, ao ler a educação sentimental, eu fui entender melhor um pouco o Rudin. É muito impressionante, né? Como que a literatura, ela ajuda a gente a entender a história, e eu acho que se eu trabalhasse com sociologia ou com história na universidade, talvez eu deixasse os livros teóricos para lá e trabalharia somente com literatura, porque esse livro ele é fabuloso, porque ele te coloca dentro do evento histórico, dentro do acontecimento no momento em que acontece, porque Flaubert viveu essa história. Inclusive, há muitos traços autobiográficos do Flaubert aqui, tá? Então, eu falava dessa revolução, né? A revolução foi em 1848, o rei Luís Felipe foi deposto, foi instaurado um governo provisório. Esse governo provisório, ele se torna conservador, ele fecha as oficinas nacionais, né? Isso de fevereiro até junho. Quando chega em junho de 48, há um grande motim. As pessoas se revoltam novamente, constroem barricadas, há um motim sangrento. Paris é tomada por sangue, mais de 15 mil pessoas morrem, são presas e fracassam, né? A Guarda Nacional dá fim a esse motim. E então, no decorrer desse ano, eles conseguem finalmente constituir uma assembleia e eleger um presidente. E esse presidente é o Luiz Bonaparte, o tal Luiz Bonaparte que dá título a esse livro do Marx, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Quem é esse sujeito? Ele se intitulava sobrinho de Napoleão Bonaparte, aquele Napoleão Bonaparte lá da Revolução Francesa. E ele se intitulava o sobrinho, e a população em geral, principalmente os camponeses, tinham uma confiança muito grande nesse sobrenome, né? Olha como é perigoso isso, né? Eles tinham confiança nesse sobrenome Bonaparte. Só que esse Luiz Bonaparte aqui do livro, do Marx, ele não era sobrinho nada do Napoleão Bonaparte. Ele era um parente distante, filho do filho de não sei quem. E o que ele fez? Ele, quando ele é eleito presidente democraticamente na eleição, ele se torna presidente, fica lá presidente uns 3 anos e a Constituição não permitia a reeleição. Então, o que ele faz? Ele repete aquilo que o Marx, o suposto tio dele já havia feito, né? Ele dá um golpe de Estado. Ele fecha a Assembleia, ele destitui a Assembleia e ele se proclama imperador, tá? Ele se proclama imperador. É daí que vem aquela frase tão famosa do Marx, que está nesse livro 18 de Brumário, quando Marx diz, né, a frase na verdade não é dele, né, ele só complementa a frase, que a história se repete sempre 2 vezes. A primeira como, aí o Marx completa, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Então o
o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte é a farsa, né? Que ele tenta reproduzir o que o tio fez. Então, é isso. Esse é o contexto histórico, né? Que é o pano de fundo da história, que vai estar presente nas 3 partes do livro, tá? É importante também a gente saber que esse livro ele foi publicado em 1869 e o Capital de Marx foi publicado em 1867. E os acontecimentos aqui se passam num período de 27 anos, de 1840 até 1867. Ou seja, os revolucionários que estavam aqui presentes, lutando pela liberdade, igualdade e fraternidade, eles ainda não tinham lido Marx, porque Marx ainda era jovem, não tinha escrito Capital. Então, existem muitos termos aqui que aparecem e que são utilizados hoje, mas num outro sentido. Por exemplo, muitas vezes eles são chamados de socialistas, né? O socialismo aqui não significa, não tem o sentido que Marx colocou, que é uma passagem ao comunismo, ou seja, a tomada dos meios de produção. Não, socialismo aqui significa um Estado que tem como princípio a igualdade. Então, sempre que fala em socialistas, são aqueles que apregoam a igualdade. Outro termo que aparece aqui, pouco, mas aparece, é o termo capitalista, né? O capitalismo, o capital e o capitalismo, né? Ele aparece aqui. Só que o capitalismo aqui também não tem o sentido atribuído por Marx. Aqui o capitalismo é chamado de feudalismo do dinheiro, porque era a referência que eles tinham, né? Eles tinham acabado de sair de um regime feudal, né, com a Revolução Francesa de 1789, com a libertação dos escravos. Então, eles tinham acabado de dar fim a esse feudalismo. Então, aqui eles vão chamar esse regime deles de feudalismo do dinheiro, que seria o capitalismo. Isso é interessante, né? A gente lê um livro, Marx está vivo, Marx está lá e ele está observando isso tudo também, tanto que ele escreve o 18 de Brumário, mas é um livro pré-o Capital, pré o livro Capital, né? Bom, quando eu li esse livro, ele tem 558 páginas. Eu quase desisti, porque eu estava lendo muita literatura russa e estava mais familiarizada com o contexto, né, histórico, político, social da Rússia no século XIX, e aí entro na França e tive muita dificuldade, me deu muito trabalho, porque eu tive que estudar para aprender essas coisas que eu não sabia e ainda sei tão pouco, né? Mas me incomodou muito o seguinte: nesse livro nós temos 2 grupos que se destacam. Tem o grupo dos monarquistas, os conservadores, e tem o grupo dos republicanos, dos revolucionários. Eles são chamados de republicanos, revolucionários, insurgentes e patriotas. Veja bem que curioso, né? Hoje no Brasil, patriota é uma coisa que ninguém quer ser, né? Patriota virou até um palavrão. Mas aqui os revolucionários eram chamados também de patriotas. Então, esses 2 grupos, eles estão presentes aqui. E o tempo todo me deu uma sensação de que o Flaubert, ele retratava esses revolucionários de uma forma muito negativa, muito pejorativa, né? E aí eu fui ler alguma coisa sobre a biografia do Flaubert e descobri que o cara era um conservador, né? Ele era um conservador. Então, daí a literatura dele, né, retratava esses revolucionários, né, como seres, né, que não eram muito bem vistos. Veja bem como é que o Flaubert retratava esses revolucionários.
Ele dizia que os revolucionários, os patriotas, insurgentes, republicanos, eram pessoas que sentiam raiva da própria pobreza, eram exaltados e fanáticos, molengas, terroristas, populacho, vagabundos, turba. Eram pessoas que colocam o seu desejo de ascensão social acima dos seus interesses e dos seus ideais políticos. Pessoas que traem aos amigos e a si mesmos por conta de questões pessoais. Pessoas interesseiras, desonestas e aproveitadores. Então, os revolucionários aqui são retratados assim, como pessoas péssimas, pessoas desonestas, pessoas que não têm aderência nenhuma ao ideal que eles proclamam, pessoas que traem muito, né? A traição, não traição somente amorosa, mas a traição de amigo, né? Amigo traindo amigo por interesses pelo capital. Então tem muito isso aqui. Então os revolucionários, quando você lê o livro e você é uma pessoa que tem um pensamento progressista, você fica esperando encontrar um revolucionário que traga aqui questões que alimentem, né, o seu posicionamento no mundo, mas eles são retratados de uma forma horrível. Você fica assim com raiva deles, né? Por isso que eu fui procurar saber quem era o Flaubert e descobri que ele era um conservador, né? Então, era assim que ele retratava as pessoas. O livro, então, ele é dividido em 3 partes. Daqui a pouquinho eu vou falar de cada uma delas. E eu vou, a princípio, apresentar os personagens. São muitos personagens, muitos. E além dos personagens fictícios, tem também os personagens que são figuras da história, né? Que estão retratados aqui, Louis Blanc, Lamartine. Tem vários personagens que realmente fizeram parte daquele momento histórico. E eles são muitos. E aí, gente, enquanto eu lia, eu fui procurar a biografia desses caras para saber quem eles eram, porque tinha momento que eu não estava entendendo onde que eu estava, porque o autor do livro, né, como ele está trazendo um livro que aborda uma revolução, eu tinha a princípio o pensamento de que ele estava do lado dos revolucionários e aí eu não entendia muito bem quem eram esses caras. Aí fui ler um pouco das biografias e isso demandou muito tempo. Eu demorei muito tempo para ler esse livro. Estou dizendo isso para vocês desistirem não, tá? Leiam um livro que ele é muito bom e a gente aprende muito. Mas é um livro que demanda estudo, tá? Então vamos lá, vamos ver quem são os personagens desse livro. O personagem principal se chama Frédéric Moreau, tá? Frédéric Moreau, ele começa a história, como eu disse a vocês, ela decorre num período de 27 anos. Ela começa em 1840, vai terminar lá em 1867. Então são 27 anos. O Frédéric, ele começa com 18 anos e ele termina a história, ele está com 45 anos, né? E tem uma curiosidade, a apresentação dos personagens aqui no livro, o Flaubert, ele não faz isso de uma forma, ele não entrega tudo de uma vez, tá? Você vai lendo e você começa a ler do personagem, daí a 50 páginas ele fala mais um pouquinho dele, tá? Depois, daí a 100 páginas ele fala mais um pouquinho dele. E com detalhe, como são 27 anos, essa passagem de tempo, a pessoa que começou aqui em 1840, ela absolutamente não é a mesma pessoa em 1867, ela já é outra pessoa, ela já mudou completamente. Então, eu tenho por hábito, quando estou lendo literatura, eu vou anotando à parte os nomes dos personagens e levantando o seu perfil psicológico, o seu caráter, as suas inclinações. Eu tenho esse costume de fazer isso. Nesse livro deu muito trabalho, porque durante o decorrer do livro todo eu ia atualizando
quem eram os personagens desse livro. Então, todos eles se modificam, né? Então, vamos começar com Frederic Moreau. Frederic Moreau, ele tem 18 anos. O livro começa assim: ele acabou de se formar no ensino médio lá em Paris. A mãe dele mora numa província, numa cidadezinha pequena chamada Nogent. O Frederic se formou e ele tem que ir para casa, né? Porque tem aquele período de férias e tal. Ele tem que ir para casa. Aí ele pensa assim: eu vou de navio. Para demorar muito a chegar lá, ele não quer. Então ele já começa a dar uma pista ali de que ele não gosta do interior. Ele gosta de Paris, né? Ele quer ficar em Paris. A mãe dele, ela tem alguns recursos, ela vive de renda, de aluguéis. Não é uma mulher rica, mas também ela é uma remediada, né? Ali ela tem a sua renda. Então, para ir para a casa da mãe dele, ele decide ir de navio, para demorar muito a chegar lá, porque ele não quer chegar lá. Quando ele entra no navio, uma das primeiras coisas que acontece com o Frederic é ver uma mulher. Ele chega, assim, o Flaubert tá descrevendo a paisagem, e dizem que o Flaubert, para fazer essas descrições, ele era muito cuidadoso, ele fazia investigações, ele fazia pesquisas, ele ia ao local. Se ele ia falar da viagem de navio, ele fazia a viagem de navio para ver como era a paisagem. Então, o Frederic, ele entra nesse navio e quando ele entra lá, a primeira coisa que ele faz é ver uma mulher. Ele olha para essa mulher, pronto, ela é o amor da vida dele. Ele não sabe quem é, nunca falou uma palavra com ela, ela nunca olhou para ele e ela é o amor da vida dele. O nome dela é Senhora Arnaud. E, gente, o Frederic vai passar essas 500 e tantas páginas amando essa mulher, perseguindo essa mulher. E tudo, absolutamente tudo que ele faz na vida dele é relacionado a ela. Digamos assim que ele, estou inventando, tá? Mas é isso. Digamos que ele vá cortar um tomate ao meio, né, na casa dele. Ao cortar o tomate, ele pensa primeiro: será que a senhora Arnaud gostaria que cortasse esse tomate em 2 ou em 4? Então, é assim, é muito doido. Tudo que ele vai fazer, onde ele vai, o que ele veste, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele come, tudo ele relaciona com ela. Ele imagina a senhora Arnaud, ele pensa como seria, né, o que ela pensaria e tal, tal. É uma coisa assim que é uma obsessão e você fica irritado com isso porque é enjoado, sabe? Esse amor que a mulher nem sabe que ele existe, né? Então ele volta para casa da mãe dele, o Frederic, né, na casa da senhora Moreau, fica lá só que lá na adolescência dele, ele morou na casa de um tio muito rico, porque a mãe tinha pretensão do tio morrer um dia e deixar a herança para ele, e esse tio não colocou ele no testamento coisa nenhuma, né? Só que depois o tio morreu, descobriu-se lá que ele não tinha testamento e o Frederic herdou a fortuna do tio. Com essa fortuna do tio, que ele faz? Ele volta para Paris. Só que ele volta para Paris, né? Ele está formado em direito, ele é advogado, né? Ele tentou trabalhar em escritórios lá em Nogent, na cidadezinha, mas ele era medíocre, ele foi um estudante péssimo, ele não era um intelectual, ele não se interessava por estudar, ele só amava a senhora Arnaud, aquela mulher que ele viu no navio. Mas aí ele herda essa fortuna do tio e volta para Paris, chega lá, compra um casarão, um palacete, mobília, tudo com muito luxo, e a vida dele então se volta a ir atrás da senhora Arnaud, casada com o senhor Arnaud. A senhora Arnaud, nesse momento, ela já tinha uma filha, aí ela já tem um outro filho, já se passaram 3 ou 4 anos, né? E aí ela tá lá morando com o marido dela, e o Frederic chega em Paris, vai procurar a senhora Arnaud e tal. Mas voltando ao Frederic, quem era esse Frederic? Olha, é muito confuso, tá? Por quê? Porque o Frederic, ele vivia dois mundos. Ele tinha
um grupo de amigos, de estudantes que ele conheceu lá na faculdade de Direito, que eram republicanos revolucionários. Um dos lemas desses republicanos era o ódio ao governo tem a magnitude de um dogma indiscutível. Eles odiavam o rei, odiavam a monarquia, eles queriam destruir a monarquia. Então, as reuniões dos estudantes eram sempre reuniões políticas, né? E o Frederico estava lá. E quando ele estava lá no meio dos estudantes, ele era republicano também. Só que, ao mesmo tempo, o Frederico, ele tinha a ambição de ser rico, de frequentar a alta sociedade e de se tornar amante da senhora Arnaud. Então, ele vivia esses dois mundos. E ele consegue adentrar essa alta sociedade. Como? Ele fica amigo do senhor Arnaud. Ele fica amigo do marido da mulher que ele quer, né? E ele adentra a casa dela e ele começa a frequentar a alta sociedade, porque basta ter dinheiro, né? O dinheiro abre a porta e abre a porta para ele. Vamos ver então, vou ler um trecho para vocês verem a ambiguidade do Frederico. Veja bem, diz assim: a verborréia política e a boa mesa embotavam sua moralidade. Por mais medíocres que lhe parecessem esses personagens, Frederico estava orgulhoso de conhecê-los e interiormente ansiava pela consideração burguesa. Ele tinha horror dessa gente, dessa alta sociedade. Ele ficava chocado com a forma como as pessoas tratavam seus empregados, como é que eles esnobavam as pessoas pobres, ignoravam as pessoas pobres. Então ele tinha horror dessa gente, mas ao mesmo tempo ele não saía de perto deles porque ele queria fazer parte, né? Olha só que contradição. Então o livro todinho você vai encontrar Frederico assim. Ele ama a senhora Arnaud, ele quer ser amante dela. A senhora Arnaud é casada, ela não está nem aí para ele, ela não sabe nem que ele existe, ela nunca olhou para ele, mas ele ama a senhora Arnaud, ele quer conquistá-la, né? Aí ele fica amigo do marido dela, do senhor Arnaud, para aproximar-se da mulher dele. Aí ele entra na casa dela, passa a ser frequentador. E é interessante, nesse século XIX, tem uma coisa curiosa, que quando alguém visita alguém em casa, a pessoa, pode ser homem ou mulher, ela pode ser recebida no quarto. Curioso, né? A senhora Arnaud recebia Frederico no quarto dela, mas sempre com uma criada para vigiar e tal, aquela coisa, mas era no quarto. Então o Frederico, ele passa a viver nesses dois mundos, esse mundo do luxo, da alta sociedade, e ele continua frequentando o círculo dos amigos, dos republicanos, dos revolucionários, né? Bom, quem mais? Temos aí também a senhora Moreau, que é a mãe do Frederico. Ela é uma viúva, ela tem poucos recursos, ela aluga terras, ela é vizinha de um homem chamado Sr. Roque, que é um agiota, e ele vai ter um papel importante nessa história. E essa senhora Moreau, ela é mãe do Frederico e ela quer o quê para ele? Ela formou o filho advogado, ela quer que ele volte para Nogent, ela quer que ele consiga um cargo político, se torne ministro, alguma coisa assim. Ela tem ambições para ele. Temos esse senhor Roque, que é vizinho da mãe dele lá em Nogent. Esse senhor Roque, coitado do senhor Roque, o senhor Roque, ele é pouco considerado socialmente. Ele é um homem rico, ele é viúvo, mas ele não tem nenhuma distinção social, tá? Ninguém dá confiança, dá bola para ele. Sabe por quê? Porque ele vive em concubinato com a camareira. Então, isso é um pecado inadmissível nessa sociedade, nesse tempo. Ele vive com a camareira, depois ele se casa com ela, e ele tem uma filha com ela, a Louise. A Louise nasce, inclusive, quando a Louise tem mais ou menos 12 anos de idade,
O Frederic vai a Nogent, fica muito amigo da menina, brinca com ela, conversa, passeia com ela. A menina tem 12 anos, ele tem 18 ou mais já nessa época. E aí essa menina se apaixona por ele, ela tem 12 anos e fala, eu vou me casar com você, né? E o Sr. Roque, mas isso a gente só vai saber lá na frente. O Sr. Roque, o pensamento dele era o seguinte, ele era um cara corrupto, tá? Ele era croupier de eleições, ou seja, ele comprava votos nas eleições para os candidatos que solicitavam seus serviços. Ele era um cara corrupto. Então, esse senhor Roque, ele tinha negócios escusos com outro homem lá de Paris, que eu já vou falar nele, que é o senhor d'Ambrese. E o senhor Roque, ele pensava assim, a minha filha é filha de camareira. A minha filha, a única coisa que ela vai conseguir é casar com alguém também que tenha, que seja do proletariado, embora essa palavra nem existisse nessa época, né? Ela vai casar com alguém pobre, ela não vai ter um nome, ela não vai ter entrada na alta sociedade. Eu preciso casar minha filha com alguém da nobreza, né? Da baixa nobreza, um conde, um visconde, alguém, um marquês, né? Eu não conheço ninguém com esse título. E aí ele descobre que o Frederic tem lá um ancestral, sei lá, pai do tio, do avô, do irmão dele, que era conde. Então o senhor Roque, que era muito rico, ele bola esse plano de casar a Louise, a filhinha dele, com o Frederic, e depois de casados, com o dinheiro dele, ele vai lá e compra o título de conde da família do Frederic, e a filha dele vai ser condessa, né? Era o plano dele. Como ele tinha negócios escusos lá com o senhor d'Ambrese, corrupção pesada, ele faz o quê? Ele era administrador desse senhor d'Ambrese. Então ele vai lá em Paris e fala assim, ó, eu vou continuar fazendo os seus negócios, suas maracutaias, mas você vai me fazer um favor. Vai vir aí, vai chegar aí, lá de Nogent, um rapaz chamado Frederic Moreau, e você vai fazer de tudo por ele. Você vai arrumar um emprego para ele, você vai arrumar um cargo para ele, eu quero que ele seja ministro, não sei o quê, tá? E aí a gente vai entender por que esse senhor d'Ambrese, que era um homem riquíssimo, ele era um deputado, um industrial, um cara da alta sociedade, como que esse senhor d'Ambrese, ele vai então acolher o Frederic, tá? Bom, então, voltando à história, sem ter saído dela, né? O Frederic, ele volta para Paris já com dinheiro, monta esse palacete, se aproxima do senhor Arnaud para ficar perto da senhora Arnaud. O senhor Arnaud, gente, ele é uma figura que é amor e ódio com ele, porque ele é péssimo, ele é um trapalhão, tá? Ele tem, no início do livro, ele tem 40 anos, é um homem grandalhão, trambiqueiro, carismático, todo mundo gosta dele. Ele é casado com a senhora Arnaud. A senhora Arnaud, gente, é uma mulher boa, carinhosa com os filhos, dona de casa, quieta lá no lugar dela. Até na metade do livro, ela está quieta no lugar dela, cuidando dos filhos e da casa. Quase não se ouve falar nela. Só que o Frederic louco por ela, né? E aí esse senhor Arnaud, ele troca de casa como troca de amante, como troca de negócios, assim, toda hora, né? Cada hora eles estão morando numa casa, cada hora ele tem um negócio. Ele já foi dono de um jornal, ele já foi dono de uma casa que vendia obras de artes, quadros, ele já foi dono de uma fábrica de porcelanas, ele já foi dono de uma loja de roupa de cama, ele já foi dono de um comércio de objetos religiosos. Então, ele monta o negócio, ele trabalha muito, se ele trabalha. Mas aí ele vai à falência, ele pede dinheiro emprestado para todo mundo, para agiota, ele se ferra todo, as pessoas querem matá-lo, aí ele foge, muda de negócio. Ele é um trambiqueiro, ele é uma coisa doida. E tem várias amantes.
Ele tem várias amantes, mas a que se destaca mais é a Rosanete. Essa Rosanete vai ser importante também nessa história. Então esse senhor Arnaud, ele é tão corrupto, ele é tão trapalhão, ele tem uma falha de caráter tão profunda que ele não deixa explícito não, mas a gente percebe no decorrer da história que ele nota que o Frederic está interessado na mulher dele. O que ele faz? Ele usa isso, tá? Toda vez que ele quer uma vantagem, que ele quer dinheiro, que ele quer um favor, ele usa o Frederic em nome da mulher. Ele fala, você podia ir lá em casa hoje, que a senhora Arnaud queria tanto te ver, ela está com saudade. Então ele usa a mulher, ele manipula e o Frederic cai. O Frederic, ele gasta horrores de dinheiro com o senhor Arnaud. Ele empresta dinheiro, o senhor Arnaud não devolve, né? Então só que ele é aquela pessoa carismática, aí você fica assim com uma relação muito uma relação muito complexa com esse personagem, né? E tem um detalhe, ele o tempo todo ele afirma amar a mulher, ele trata a senhora Arnaud tão bem, com tanto carinho, com tanta distinção, ao mesmo tempo, né? Tem 500 amantes, sustenta essas amantes e tal. Temos também esse senhor d'Ambrese, que eu já falei sobre ele um pouquinho. O senhor d'Ambrese, ele é um monarquista de centro-esquerda. Ele é um cara que aproveita a ocasião. Ele é um hipócrita, ele é deputado, né? Antes da Revolução de 1848, ele se afirmava monarquista a favor de Luís Filipe I. Ele era, né, ele fazia muito rico, né, dava altas festas na casa dele. O Flaubert descreve esses banquetes, parece que você está lá degustando aquelas coisas, né? Ele descreve tudo muito minuciosamente. Então o senhor d'Ambrese, ele é monarquista, tá? Ele é contra esses revolucionários, e aí, só que quando estoura a Revolução de 48, que ele vê que o Luís Filipe deu no pé, o que ele faz? Ele compra um quadro de um pintor chamado Pellerin, um quadro retratando a República, e coloca na parede da sala da casa dele e fala, eu sempre fui republicano, eu fingia que eu era monarquista, mas eu sou republicano. Depois, quando a República começa a cair, ele volta a ser monarquista, reúne os monarquistas. Então, esse senhor d'Ambrese, ele é um grande hipócrita, tá? Deixa eu ver aqui onde é que... Página 200, tá aqui. Eu vou ler aqui um trechinho, onde eu vou mostrar para vocês, é tanta coisa, eu não estou dando conta, é muita informação, é muita coisa acontecendo nesse livro, tá? Você fica até um pouco atordoado, mas eu vou ler aqui um trecho que fala do Flaubert, tá? Não fala do Flaubert, é o narrador é o Flaubert, que está falando de um personagem, que é o de Sadier. Então ele diz assim, todo o mal espalhado na terra, ele o atribuía ingenuamente ao poder. Eu não vou ler tudo não, porque é grande. Olha só essa frase do Flaubert, que o mal espalhado na terra, os revolucionários atribuíam ingenuamente ao poder. Então, isso aí é o Flaubert, né? Vou ler aqui também uma fala de um desses frequentadores desses salões do senhor d'Ambrese, que é o Martinon. O Martinon diz assim, olha só, a miséria existe, reconheçamos, mas o remédio não depende da ciência e nem do poder. É uma questão meramente individual.
Quando as classes baixas quiserem se livrar de seus vícios, hão de se libertar de suas necessidades. Que o povo seja mais moral e será menos pobre. Então, o discurso da meritocracia, né? Olha que hipocrisia que acontecia nos salões de D'Ambrese, né? As pessoas são pobres porque elas são imorais, elas não se esforçam, é uma questão meramente individual, por isso que eles são pobres. A gente, veja bem, esse livro ele está acontecendo ali no auge do liberalismo, né? No auge dessas ideias que dizem, olha, tá tudo aí para todo mundo, é só você se esforçar, né? Então não se considerava o principal, que a ascensão social nesse período, aqui narrado, ela só se dava através do berço ou através do casamento. Era a única forma. Mas eles mascaravam isso para dizer que as pessoas podiam se erguer socialmente através do esforço individual. Vou ler também um trecho que trata, eu marquei tanta coisa e fui falando muito, né, e não li, mas eu vou ler um trecho que vai retratar bem como que era o posicionamento dos estudantes amigos do Frederic sobre a Revolução. Veja o que eles diziam sobre o governo, sobre o Luiz Felipe. O governo nos devora, tudo é dele. A filosofia, o direito, as artes, o ar do céu. E a França agoniza debilitada sob a bota dos gendarmes e a batina do Carola, quer dizer, a bota do militar, né? Bebo a destruição completa da ordem atual, isto é, a tudo que se chama privilégio, monopólio, direção, hierarquia, autoridade, Estado. E, alterando a voz, que eu gostaria de quebrar assim, e lançou sobre a mesa o belo copo com pé que se estilhaçou em 1000 cacos. Então a gente vai ver aqui como que essa alta classe e esses revolucionários observavam a sociedade. O Frederic, ele, como eu disse a vocês, ele fica então transitando entre esses dois universos, as altas classes, principalmente a casa do senhor D'Ambrese, né, que era esse hipócrita, vira casaca, né, aproveitador, e também o grupo de amigos revolucionários, os estudantes da universidade, que aí já não são mais estudantes, né, o tempo vai passando, né. Por exemplo, tem um amigo dele, que é o melhor amigo dele, o Delarrier. Delarrier era estudante, ele era muito pobre, se formou em direito, tentou ser advogado, não conseguiu, tentou ser jornalista, não conseguiu, tentou ser professor, perdeu os alunos, porque ele tinha ideias revolucionárias. Então, o Frederic vai viver com esse círculo de amigos durante o livro todo, em vários momentos, e ao mesmo tempo ele está enfiado lá nos salões da alta sociedade. Tem um dia que, quer dizer, o Frederic ele sempre fica muito quieto, né? Ele tá lá nos salões, ele tá vendo aquela hipocrisia toda, ele fica quieto. Ele, inclusive, ele nem fica perto dos homens, ele vai sentar perto das mulheres, porque ele quer ficar olhando para a senhora Arnaud, né? Mas teve um dia que essa sociedade estava reunida na casa do senhor D'Ambrese e eles estavam falando horrores dos revolucionários. E aí o Frederic, pela primeira vez, afronta esses caras, esses velhos brancos, né, ricos. Ele afronta. Veja bem o que ele diz. Não se deve mencioná-los, meu caro senhor. Se soubesse como todas essas gritarias da oposição prejudicam os negócios, é o capitalista falando. Aí o Frederic fala, estou pouco ligando para os negócios, prosseguiu o Frederic. A podridão daqueles velhos o exasperava.
e entusiasmado com a bravura que por vezes agarra os mais tímidos, atacou os financistas, os deputados, o governo, o rei, tomou a defesa dos árabes e falou muitas bobagens. Alguns o encorajavam ironicamente, mas vamos, continue, enquanto outros murmuravam, diachos, que exaltação. Então, foi um momento em que o Frederic se armou de coragem, teve, né, coragem de enfrentar, né, esses velhos, né? Pois bem, o Frederic, então, ele está lá em Paris, né? Nós já vimos aí o Sr. d'Ambrèse. Deixa eu ver quais são os personagens que faltam. O Sr. d'Ambrèse, casado com a Sra. d'Ambrèse, que é uma mulher linda, inteligente, da alta sociedade, né? Os trajes dela eram retratados nos jornais da moda, ela era muito vaidosa, coisa e tal. Ela era a rainha dos salões, né? E o Frederic lá para frente, ele decide que para ele fincar o pé na alta sociedade, ele precisa se tornar amante dela, né? Cair na bem-querência dela. E ele insiste, seduz, e aí tá, ela se torna também amante dele, né? Então, deixa eu ver os amores do Frederic. Frederic ama a senhora Arnaud, ele vai ter um caso com a senhora d'Ambrèse, ele também vai ter um romance com a Rosanette, que é amante do senhor Arnaud, que é marido da senhora Arnaud, né? Olha só, ele quer as duas mulheres do Arnaud. O Arnaud tem a esposa e tem a amante. O Frederic quer ficar com as duas e fica, tá? Ele tem um caso com a senhora Arnaud lá pra frente, ela acaba sucumbindo lá aos desejos dele. E ele tem a Louise, aquela garotinha lá de 12 anos, lá de Nogent, que cresceu e se apaixonou por ele, quer casar com ele. Frederic tem 4 mulheres, tá? 4 mulheres. Eu estava pensando sobre elas, eu acho que cada uma delas representa uma coisa. A senhora Arnaud representa o amor proibido. Não pode, e ele quer. Ele só quer porque não pode, né? Ela é o amor proibido. A Louise, a menininha lá de Nogent, que tinha 12, agora tem 18 anos, ela representa a pureza. Ela é o campo, ela representa o campo, a menina virgem, né, que nunca namorou. Então ela é a pureza. A Rosanette, ela representa para ele a luxúria, ele deseja carnalmente a Rosanette. Eu já vou falar dela. E a senhora d'Ambrèse, ela representa o dinheiro, porque ela é muito rica. Aí eu fico pensando no título, né? Educação sentimental. Que educação sentimental é essa? O cara não aprendeu nada, né? Ele não tá em procura, à procura de um amor, ele está à procura de mulheres que representem aquilo que é do interesse dele, né? O proibido, né? Que é saboroso, a luxúria, a pureza e o dinheiro. Ele vai procurar isso e vai encontrar isso em 4 mulheres diferentes. Então, o Frederic está em Paris, ele se aproxima do Sr. Arnaud, o Sr. Arnaud é amante de Rosanette, ele se torna amante dela também. Essa Rosanette, vou falar um pouco dela agora então. Rosanette, deixa eu achá-la aqui. No início da história, ela tem 25 anos, né? Ela é uma cortesã, ela tem muitos amantes. Ela é amante do Sr. Arnaud, ela é amante do Frederic, ela é amante do Sr. Audry, ela é amante de um príncipe russo e vários outros. Ela tem muitos amantes. Ela é lindíssima, ela tem 25 anos no início da história e ela é mantida por esses homens. Ela vive uma vida de luxo, né? Ela consegue tudo que ela quer, principalmente do Frederic, ele gasta muito dinheiro com ela. Tem uma parte na história em que eles se aproximam muito e vão ficar juntos, inclusive ela fica grávida do Frederic. O senhor Arnaud, ele sabe que o Frederic é amante da amante dele, mas ele não se importa, porque como eu disse, ele é um trambiqueiro, né? Então, o que ele quer? Ele quer mesmo que o Frederic seja amante dela, porque o Frederic paga as contas dela para ele, ele só fica sendo amante, não tem que pagar a conta.
Tem um momento que ela fica grávida dele, eles têm um filho, essa criança morre, é uma cena assim tão doida. Eu já falei algumas vezes, a gente tem que ler um pouco sobre o que era a infância no século XIX. O conceito de infância não existia. A criança nessa época, ela não tinha ainda o status de criança, segundo o qual nós conhecemos hoje. Então a criança, ela só era considerada assim membro da família e da sociedade depois de um certo tempo, depois que ela vingava, né? Tem um livro, acho que é nesse livro mesmo aqui do Rudin, vai falar que a criança, não é do Rudin não, é na Anna Karenina do Tolstói. Vai falar lá na Anna Karenina que a criança, ela só é considerada, que também é um livro do século XIX, que a criança só é considerada um ser humano depois que ela consegue amar e julgar. Então, a criança ainda não era considerada. E quando o filho deles morre, a criança está lá, né, o corpo da criança lá, e eles ficam olhando, pensando o que eles vão fazer com aquilo. Aí a Rosanete quer chamar um cara que trabalha empalhando animais para embalsamar o filho dela, para eles guardarem o corpo em casa. Olha que coisa. E aí essa Rosanete ela é sedutora, linda, ela tem vários amantes, ela faz o que ela quer com o Frederic, né? O que ela quer. Bom, então já vimos as amantes do Frederic, já vimos o Frederic, né? Já vimos essa inconstância dele, uma hora ele é revolucionário quando está com os revolucionários e ele é conservador e neutro, ele consegue se colocar como neutro quando ele está com os monarquistas. No decorrer do livro todo, ele só pensa na senhora Arnoux, né? Ele vai acumulando essas amantes, porque ele fica procurando nas mulheres não o amor, mas as características que ele julga importantes, né? Temos também os amigos de Frederic. São vários. O principal deles é Delarrier, que é um amigo dele. Eles passam a história inteira juntos. O Delarrier é um cara pobre, ele estuda direito com muita dificuldade. Durante os estudos dele, ele precisa trabalhar como escrevente para se manter na universidade. Ele fica desempregado, ele passa necessidades. E o Frederic sempre está do lado dele, sempre apoia, sempre dá a mão, né? Só que o Delarrier chega num momento em que ele começa a ter raiva, ciúme e inveja do Frederic, do dinheiro do Frederic, e ele até chega a se culpar por ser pobre. Olha como que a ideia da meritocracia adentra o Delarrier, que é um revolucionário. Ele começa a achar que ele não se esforçou, né? É interessante voltar ao tema do Marx, né, do marxismo, porque nessa época as ideias ainda sobre consciência de si, consciência de classe, ainda não estavam, né, circulando aqui, porque Marx ainda não tinha escrito sobre isso. Então ele acaba achando que a culpa era dele. Aí esse Delarrier, aí voltando lá no Flaubert, né, como que o Flaubert retrata esses revolucionários de uma forma muito mesquinha. Porque o cara, ele tinha seus ideais políticos pela liberdade das pessoas, contra a opressão, contra a monarquia. Só que o Flaubert faz esse Delarrier ser um cara vil, né? Ele faz o Delarrier ter inveja do Frederic e tentar seduzir a senhora Arnoux para tomar a senhora Arnoux do Frederic, que ela nem era dele, né? Ela era casada, mas ele quer tomar a amante dele. Não consegue. Aí o que ele faz? Ele entra num trem, vai escondido lá para Nogent, lá na cidadezinha do Frederic, chega lá, seduz a Louise, aquela mocinha que era apaixonada pelo Frederic, que era prometida em casamento por ele, casa com ela, sem o Frederic saber. Aí ele, né, para herdar a fortuna dela. Só que depois de uns tempos, a Louise, que boba não é, foge com um cantor e vai embora, tá? Tem vários personagens muito interessantes. Tem o do Sadier, que ele era um caixeiro, ele era um vendedor de loja de tecidos, um moço pobre,
mas os revolucionários, os estudantes ficam muito encantados com ele, porque ele era um homem de ação. Ele não ficava lá só teorizando revolução, não. Ele pegava em armas, ele fazia as barricadas, ele ia para a luta, ele levou um tiro, ele quase morreu, sabe? Ele era um republicano de ação. Acho que é o único personagem que o Flaubert retrata de uma forma positiva aqui. Tem o Sêneca. Esse Sêneca, ele também é muito interessante. Ele era um professor, um químico. Ele era o cara que fazia as bombas para jogar bombas, né, durante a Revolução. Ele é preso várias vezes, né, ele é considerado um líder revolucionário e ele morre, né, durante o motim de 18 de junho de 48. Tem vários outros. Tem o Martinon, que é um cara do campo, um cara pobre, estudou direito também, mas quando chega lá em Paris, ele também quer entrar para a alta sociedade, então ele rompe com a sua história, ele nega a sua própria história e entra lá na bajulação. Ele, né, também acha que o esforço individual é que garantiu a fortuna daquelas pessoas, daqueles parasitas que nunca trabalharam. Ninguém trabalha nesse livro, tá, gente? Aliás, quem trabalha aqui é o senhor Arnoux, o Delarrier trabalha, o Sonnet, que é um jornalista, trabalha, o Pellerin é um pintor, trabalha, mas ninguém trabalha, ninguém sai para trabalhar de manhã, para trabalhar para ganhar dinheiro. Estão todos vivendo de renda, tal. Bom, são vários personagens. Tem o Cici, que é também estudante de direito, um colega, né? Ele era pouco inteligente, um moço palermado. Ele, todas as vezes que nas reuniões começa a se falar da revolução, da monarquia, da república, ele desvia o assunto, começa a falar de rendas, bordados, livros, futilidades. Ele desvia o assunto. Bom, o que tem aqui que eu gostaria de chamar... Ah, deixa eu continuar. Que difícil falar desse livro, tá? É muita coisa. Bom, a segunda parte do livro, a primeira parte, então, o Frederic estudou e tal, voltou para casa e tal. Na segunda parte, estamos em 1847, 7 anos se passaram, né? E aí, nesse período, tem essas reuniões todas, os republicanos defendendo a república, os monarquistas defendendo a monarquia, o Frederic se torna amante da senhora Arnoux e tal, tal. E aí, no fim da segunda parte, o Frederic aluga um apartamento para se encontrar com a senhora Arnoux, lá no centro de Paris. E ele vai, né, chega lá e fica esperando por ela, chega horas antes, fica esperando, ela não aparece. Ela não aparece por 2 motivos. O primeiro motivo é que o filho dela está à beira da morte em casa. Não morre não, tá? Ele consegue a cura. E o segundo motivo é que esse encontro se deu justamente em fevereiro de 1848, no dia que estourou a Revolução, tá? A Revolução de 48. Nesse dia, operários e também a população em geral invadiram o palácio, quebraram tudo e o Luiz Felipe fugiu, né? E fizeram as barricadas. Só que nesse dia, o Frederic, ele estava lá, na porta do apartamento, esperando a senhora Arnoux. Enquanto isso, a revolução fervia pelas ruas de Paris, tá? E aí, o Delarrier, que é o amigo do Frederic, manda para ele um bilhete assim, escrito assim: meu velho, a pera está madura. Pera significa Luiz Felipe, porque quando eles faziam caricaturas do rei, eles retratavam o rosto dele no formato de pera. Então, o Luiz Felipe era a pera, tá? Meu velho, a pera está madura.
Conforme sua promessa, contamos com você. Reunimos-nos amanhã de manhãzinha na place do Panteão. Entre no café Soufflot. Preciso lhe falar antes da manifestação. Então o Frederic foi avisado da manifestação. Ele sabia que ia ter, mas ele não foi porque ele estava apaixonado pela senhora Arnoux. Ele tinha que se encontrar com ela, né? Ele não foi. E aí, eu vou ler um trecho que trata desse dia, tá? É muito interessante, antes de ler eu vou falar uma coisa. É muito interessante nesse capítulo, nessa parte 3, que o Flaubert coloca lá nas ruas de Paris. É o sentimento que você tem. E é muito curioso que, ao mesmo tempo em que tem barricada, tem bomba, tem tiro, tem sabre, tem gente morta para todo lado, tem sangue escorrendo, tem tudo sendo quebrado, os cafés, as padarias, os restaurantes, tá tudo aberto, tudo funcionando. Então as pessoas estão lá no meio da revolução e também a vida cotidiana continua. A pessoa ainda continua indo à padaria comprar pão enquanto a revolução está acontecendo, tá? Eu tinha a impressão, quando eu pensava em Revolução Francesa, eu pensava assim, nossa, quebrou tudo, tacou fogo em tudo, tá todo mundo trancado dentro de casa, quem fugiu, fugiu. Não, a vida cotidiana continuava, tá? Eu vou ler para vocês 2 trechos que vão retratar esse momento da revolução, tá? E também como que o cotidiano continuava. A insurreição, como dirigida por um só braço, organizava-se formidavelmente. Homens de uma eloquência frenética arangavam a multidão nas esquinas das ruas. Outros, nas igrejas, tocavam o sino a rebate com toda a força. Derretia-se chumbo, enrolavam-se cartuchos. As árvores dos bulevares, os mictórios públicos, os bancos, os portões de grade, os bicos de gás, tudo foi arrancado, derrubado. De manhã, Paris estava coberta de barricadas. A resistência não durou. Por todo lado, a Guarda Nacional se interpunha, tanto assim que às 8 horas o povo, bem ou mal, se apoderara de 5 casernas, quase todas as prefeituras, os pontos estratégicos mais seguros. Sem abalos, por si só a monarquia derretia numa dissolução rápida. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né, nos atos terroristas de 8 de janeiro aqui no Brasil e fiquei bem confusa, viu? Porque a forma como o Flaubert retrata isso aqui tem muito a ver. Quebraram tudo, destruíram tudo. E aí eu fiquei pensando, né? Aqui eram terroristas contra a democracia, terroristas contra um governo eleito democraticamente, contra um Supremo Tribunal, né, que estava ali para prestar à população serviços constituídos dentro do plano democrático. No livro, não. Nesse livro, é o povo que está faminto, que está derrubando uma monarquia despótica, né? Uma alta sociedade que vive às custas deles, explora. Então, apesar da cena ser muito parecida, os atores, os objetivos e os acontecimentos são outros. É preciso ter muito discernimento para entender isso. Bom, enquanto isso tudo está acontecendo, o cotidiano continua. Vou ler um trechinho. Tinha um homem lá. Ele carregava a arma e disparava, enquanto conversava com Frederic. Tão tranquilo no meio do motim como um horticultor em sua horta. Então, o negócio pegando fogo e o cara conversando, o cara, né, abastecia lá a arma com as balas
E aí ele continuava conversando naturalmente. Tem mais um trecho. Desculpa, gente, a tosse. Uma vaga de intrépidos se precipitou pela escada. Isso aqui quando eles invadiram o palácio. Uma vaga de intrépidos se precipitou pela escada. Foram abatidos. Outros chegaram, e a porta, abalada pelos golpes de barra de ferro, rangia. Os guardas municipais não cediam, mas uma caleche abarrotada de feno e que queimava como uma tocha gigantesca foi jogada contra as paredes. Trouxeram depressa feixes de lenha, palha, um barril de aguardente. O fogo subiu ao longo das pedras, o edifício começou a fumegar por todo lado como uma solfarata. E chamas grandes, no alto, entre os balaústres do terraço, escapavam com um barulho estridente. O primeiro andar do palácio estava lotado de guardas nacionais. Atiravam de todas as janelas da praça, as balas assobiavam. A água da fonte perfurada se misturava com sangue, formando poças no chão. Escorregava-se na lama, em cima de roupas, barretinas, armas. Frederic sentiu, debaixo do pé, uma coisa mole. Era a mão de um sargento de capote cinza, deitado de cara para a valeta. Novos bandos de populares continuavam a chegar, empurrando os combatentes para o posto. A fuzilaria se tornava mais cerrada. Os comércios de vinho estavam abertos. De vez em quando ia-se lá fumar um cachimbo, beber uma cerveja. Depois voltava-se para lutar. Um cão perdido uivava. Isso era engraçado. Isso era engraçado, ele está dizendo aqui. Então, enquanto o sangue escorria, os cafés estavam abertos, de vez em quando alguém ia lá fumar um cigarro, né, tomar um café. Eu achei tão curioso isso, né? Me fez lembrar muito um livro do Lefebvre, onde ele vai falar da interrupção do cotidiano, né? Como a guerra interrompe o cotidiano. Só que aqui não interrompeu nada, a vida cotidiana continuou. Bom, tudo isso aconteceu em fevereiro de 1848, foi instalado um governo provisório. Enquanto isso, Frederic continuava amando. De vez em quando ele saía com a Rosanete para passear no campo, de vez em quando ele namorava com a senhora Arnaud, que o marido dela já havia morrido. Desculpa, o senhor d'Ambrese, que o marido dela já tinha morrido, a senhora d'Ambrese. Então ele continuava namorando as duas, e o pau quebrando lá, né, em Paris. E aí foi instalado o governo provisório. Esse governo provisório, como eu já disse, de cunho conservador, fechou as oficinas nacionais, os operários ficaram sem trabalho, né? Isso tudo de fevereiro a junho. Em junho estourou um motim, né? Um motim sangrento também, que infelizmente as pessoas que tomaram a frente, né, e os operários, os trabalhadores foram mortos. Foi uma mortandade assim absurda. E aí o Flaubert descreve as prisões, eles eram jogados num lugar, no subsolo de Paris, porque já não tinha lugar na cadeia, então eles eram jogados num lugar completamente insalubre, e eles morriam ali, os corpos não eram retirados, né? Assim, é uma descrição, parece que você está lá vendo isso e é o horror, né? E aí a burguesia, a alta burguesia, ela começa a comemorar, né? Que deu tudo errado. Olha só, deu tudo errado. Eles tiraram um rei, colocaram aí uma república, a república ferrou com eles, deu tudo errado. E eles continuaram a festejar, fazer reuniões, né? Fazer festas, né? E aí, numa dessas festas, olha só o que o Flaubert escreve aqui. Como os negócios estavam parados, a inquietação e a curiosidade empurravam todo mundo para fora de casa.
A displicência dos costumes atenuava a diferença entre os níveis sociais. O ódio se escondia, as esperanças se espalhavam, a multidão era um poço de doçura. O orgulho de um direito conquistado brilhava nos olhos. Havia uma alegria de carnaval, um clima de acampamento. Nada foi divertido como o aspecto de Paris nos primeiros dias pós-revolução. Só que depois, né, o povo foi muito massacrado pela nova política desse governo conservador. E então tem esse motim de junho, né? O Frederic tem um momento no livro que ele pega um amigo dele, o Sonet, que é jornalista, o motim acontecendo, eles quebrando tudo, gente morrendo para todo lado, e eles vão passear, eles vão caminhar pela Revolução, vão observar, né, vão ver, entram num café, tomam um café. Depois o Frederic vai lá na casa da Rosanete, da amante dele, depois ele vai na casa da senhora d'Ambrese, amante dele também. Né? A vida dele continua. A gente fica com muita raiva, sabe? Porque o Frederic ele foi chamado a participar e ele não moveu uma palha, ele se colocou neutro, ele estava mais interessado, estava mais voltado para os seus interesses pessoais, né? Com essas mulheres todas. Bom, e aí o fim do livro, né? No fim do livro, a gente vai encontrar no último capítulo o destino de todos esses personagens. A Louise foge com um cantor e larga o Delarrier. O senhor Arnoux morre e a senhora Arnoux fica viúva. Ela procura o Frederic, eles conversam e tal. Ele olha para ela já está com os cabelos brancos, ela já tem 50 e tantos anos. Ela é considerada velha, nessa época passou de 50, 40, já é uma mulher velha. Eles conversam, pensam, que pena que não deu, né, e tal, e fica por isso mesmo. Então ele vai mostrando os destinos, né, no último capítulo, o que aconteceu com cada um. E aí o Frederic se encontra com o amigo dele, o Delarrier, aquele amigo da vida toda, e eles têm um diálogo. Eles dizem assim, o Frederic diz para o Delarrier: você me parece bem sossegado em matéria de política, depois de 27 anos, né? Depois de todas as revoluções. Efeito da idade, disse o advogado, e resumiram suas vidas. Os dois tinham fracassado, aquele que sonhara com amor, aquele que sonhara com o poder. Qual era a razão? Talvez seja a falta de uma linha reta, disse Frederic. Para você pode ser. Eu, ao contrário, pequei por excesso de retidão, sem levar em conta 1000 coisas secundárias mais fortes que tudo. Eu tinha demasiada lógica, você demasiado sentimento. Depois, acusaram o acaso, as circunstâncias, a época em que tinham nascido. Aí termina o livro. Tem mais umas coisinhas, mas termina mais ou menos aqui. Eu acho muito interessante esse diálogo, porque eles chegam, isso aqui é em 1867, né? Em 1867, nós já temos ali quem é o rei ali é o Napoleão III, né? Que é o tal Luiz Bonaparte, que o Marx vai escrever aquele livro sobre o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Ele é o rei porque ele deu um golpe, ele repetiu o golpe do Napoleão Bonaparte, né? Ele repetiu a história como farsa, né? Então, nesse momento, aqui fala que essa conversa aconteceu entre 68 e 69, que deve ser assim, dezembro e janeiro, dezembro de 68, janeiro de 69. E eu fiquei curiosa como que o Flaubert, ele coloca ênfase nesse período, né? E eu fiquei pensando, o Capital foi publicado em 67, isso já era
um ano e um pouquinho depois da publicação do Capital, né? E eles estão tendo uma conversa aqui dizendo assim, olha, nós fracassamos, né? Vivemos a vida toda e fracassamos, eu tinha muita lógica e você tinha muito sentimento, quer dizer, era a razão e a emoção, e a gente não fez nada, a gente não deu em nada. E o Delarue vai dizer, eu acho que o problema foi que nós nascemos na época errada. E isso dá muito a pensar, né? É a história de um romance, né? Um romance, sei lá, torto, né? Um cara frívolo, né? Um cara que não tem firmeza de caráter, firmeza nos seus sentimentos. E também a história que traz um período histórico de transformações. O livro começa numa monarquia, aí depois a gente tem uma república e depois a gente tem outra monarquia. Então são 3 regimes, né, que se alteram nesse período do livro. E muita coisa deu errado. Tanto no plano sentimental, ninguém aqui terminou feliz no amor. Ninguém. Tudo deu errado para todo mundo, tanto no amor quanto na política. Só os burgueses ficaram felizes, né? Porque para eles foi uma maravilha o resultado. Mas o que acontecia nesse período? Eles tinham a indignação, a revolta, a força, mas faltava para eles o contexto teórico, né? O texto teórico, que só viria depois. Então eu acho que é por isso que chega no final e diz assim, nós nascemos num período errado, a gente não nasceu na hora certa, né? Isso tudo que aconteceu, aconteceu sem a gente ter conhecimento teórico, conceitual sobre a sociedade. Por isso que deu tudo errado, né? Então, deixa eu olhar aqui se eu não estou esquecendo, tem muitas anotações, muita coisa. Gente, esse livro, como eu disse a vocês, é um livro que me cansou muito a leitura. Primeiro porque na primeira parte aparecem muitos personagens reais e fictícios. Tem um contexto histórico que eu não sabia, tive que estudar. A forma a escrita do Flaubert é belíssima, só que ele faz um negócio, gente, que tem momentos em que a fala do narrador é a fala do personagem que depois vem em discurso direto. Então ele coloca um discurso direto, como se fosse o narrador dizendo aquele discurso direto, e a seguir vem um discurso direto do personagem. Então você confunde. Aí tem momentos que você tem que ler 2 vezes a mesma página, né? Tem uma imensidão de personagens, tem o mal-estar que causa a quem tem um posicionamento progressista ao encontrar revolucionários medíocres, tá? É assim que o Flaubert traz esses caras aqui. Você não vê um revolucionário que te inspire, não tem. Eles são traidores, eles traem os amigos, eles usam os amigos, eles todos têm interesse deles, é o capital. Então, isso irrita. Mas é um livro que ajuda a gente a entender o período histórico, leva a gente para o momento. O que me chamou muita atenção foi a ruptura com essa ideia que eu tinha de que a revolução, todos estavam lá lutando. Não, a vida cotidiana continuava, né? Me fez pensar muito na sociedade brasileira atualmente, quando nos anos recentes, né, anteriores, 20, 21, 22, né? Nós estávamos nas ruas lutando por democracia, contra essa opressão, contra o militarismo, contra esse genocídio, né?
quantos de nós estávamos nas ruas lutando, às vezes nas redes sociais também, e ao mesmo tempo nós víamos pessoas conhecidas, próximas e muito queridas que estavam vivendo a vida cotidiana, nas festas, nas futilidades, né, sem nem se importar com o que estava acontecendo no mundo. Eu acho que isso daqui tem muito a ver com o Brasil contemporâneo, né? Tem muito a ver. Pessoas que desejam mudar o mundo, agem para mudar o mundo, mas fazem isso sem estudar, sem debater, sem dialogar e sem compreender, né? Pessoas que lutam para mudar o mundo, mas fazem isso dentro de um contexto de estudo, de discussão, de debate, de leitura, de conhecimento histórico. E pessoas que estão vivendo num mundo que está em turbilhão, né? Está afetando inclusive a vida dela, mas ela está vivendo, sei lá, no reino de Nárnia, não sei onde essa gente vive, né? Que são as pessoas retratadas aqui, né? Elas são bem retratadas aqui. Então eu indico a vocês a Educação Sentimental de Gustave Flaubert.